Eu, Nicolas Rantum e meus colegas Armin Matter e Gabriel Vacarin apresentaremos nesse vídeo o dosador de sólidos granulados, equipamento desenvolvido no projeto Integrador 4 do curso de Engenharia de Controle e Automação IFSC Campus Chapecó. Partindo da necessidade de desenvolver um equipamento que simule um processo industrial real e com o intuito de desenvolver um equipamento de dosagem simples que utilize como critério o volume do produto dosado, o Instituto Federal, por meio dos professores encarregados, solicitou a confecção deste protótipo, que deve ser capaz de realizar esse processo e o mesmo deve ser adaptado para a utilização em feiras e apresentações para demonstração ao público externo. Para que o processo seja possível, a dosagem deve ser realizada utilizando como parâmetro o volume de produto e realizar o processo em no máximo 3 minutos. O sistema mecânico é composto por um painel móvel que é a estrutura do nosso dosador. Aqui à esquerda temos uma moega que vai realizar a armazenagem do produto em grandes quantidades. Dentro dessa proteção tem um motor de acionamento do helicóide que vai realizar o transporte dos grãos até a parte vertical. Essa parte vertical aqui é um tubo utilizado em alimentadores pecuários e ela tem uma boia que sobe ou desce utilizando esse motor e sistema de transmissão com correia dentada e polias para o posicionamento da boia no local necessário. Aqui nós temos o sensor de nível baixo e alto, dois sensores indutivos que detectam os ímãs que estão na boia e o sensor capacitivo que vai detectar que a dosagem de grãos está completa dentro desse tubo. A caixa de resíduo é um sistema redundante utilizado em caso de falhas de alguns dos sensores ou helicoide e ela vai avisar o operador então que ele deve esvaziar essa caixa. E na parte inferior, nesses dois cones, é realizado o escoamento dos grãos quando a boia está no nível baixo. Na parte frontal do painel elétrico, interface HM para a operação touchscreen, botão de emergência e manopla liga e desliga a alimentação do sistema. Na parte interna, a fonte 12 volts para alimentação de todo o circuito. Na parte superior, um módulo relé 12 volts para sistema de emergência, o módulo relé para acionamento do motor do helicoide, ponte H para controle do motor de posicionamento da boia e placa de circuito impressa, desenvolvida com microcontrolador Arduino e conexão DB25 para sensores e fios dos motores. A malha de controle é composta por um motor elétrico de corrente contínua com tensão nominal de 12 volts e um sensor de realimentação do tipo potenciômetro multivoltas de 10 volts e resistência de 10 kΩ. Visto que o nosso sistema dinâmico ele apresenta características integradoras, esta dinâmica é instável em malha aberta, necessitando o uso de um controlador para que o processo de posicionamento da boia seja efetivo. Para tornar possível o projeto do controlador, foi realizado então um ensaio inicial em malha fechada, fazendo uso de um controlador proporcional conhecido e posteriormente, por meios matemáticos, foi identificada a equação geral do sistema em malha aberta. O método de controle utilizado foi o PI, proporcional integral, a fim de garantir um erro nulo quando em regime permanente e a rejeição à perturbação, sem abrir mão da simplicidade. O protótipo demonstra situações de dosagem de sólidos por volume, podendo ser utilizado para a dosagem de ração de animais no geral ou processos intermediários numa grande indústria. Ele visa demonstrações rápidas do processo, como a verificação do valor final na saída, para um público em demonstração do protótipo, que possa entender o seu funcionamento de maneira concisa. O projeto conta com uma interface homem-máquina de 3,5 polegadas Next-Gen Basic. A comunicação com o microcontrolador e HM ocorre via protocolo WART, que é um processo de funcionamento assíncrono de transmissão de dados simultâneo, Full Duplex. A comunicação WART usa os pinos RX e TX do Arduino e funciona com baud rate de 9600, mandando strings do microcontrolador para IHM e vice-versa, com uma sequência de caracteres do tipo ASCII. O layout da IHM foi desenvolvido pensando numa operação facilitada com botões bem destacados para que o usuário em campo possa entender de maneira simplificada o que deve fazer. Temos informações de entrada e saída, podemos incrementar
ou decrementar a dose desejada, iniciar ou descarregar uma nova etapa. Também contamos com telas de emergência, indicando que algo aconteceu em campo e deve ser solucionado, ou a tela de alarme de expansão cheio, quando alguma avaria acontece e o sistema é desarmado por segurança. Para finalizar, temos uma tela de dedicatória que informa os alunos participantes e os professores orientadores, além do semestre em que o equipamento foi realizado. Aqui na tela, vemos os requisitos de projeto definido nas etapas iniciais do trabalho. O grau de precisão foi obtido com êxito, com precisão obtida de aproximadamente 10 vezes a definida no começo. O tempo de dosagem está acontecendo em até 3 minutos, permitindo uma rápida apresentação do protótipo. A interface de comando foi realizada utilizando tela touchscreen e está mostrando os status de valores de processo e alarmes. Os sensores para detecção de boia e dosagem estão instalados e trabalhando de forma adequada. Por último, os rodízios para movimentação foram instalados na estrutura. Com o intuito de analisar e validar o projeto do controlador desenvolvido, foram coletados alguns dados durante a execução de um teste de dosagem, onde, dispostos em um gráfico, podemos analisar e avaliar o comportamento do mesmo. No vetor azul, temos a referência em centímetros cúbicos, determinada em 2.000 centímetros cúbicos. O vetor vermelho representa a posição atual da boia, ou a posição atual da dose. No vetor amarelo, temos o erro, que representa a referência menos a posição atual, e no vetor cinza temos o vetor de tensão, ou seja, de sinal enviado para o motor, que está na escala de 0 a 12 volts. Podemos ver que, ao início do teste, o motor é acionado com tensão máxima e vem a reduzir no final do teste, à medida que o erro se reduz a 0 dentro de uma margem pré-determinada. O volume inicia com um valor diferente de 0, visto que o nosso equipamento necessita de um volume mínimo para a dosagem. O nível de maturidade tecnológica do protótipo foi atribuído com TRL 4, já que passou por prova de conceito em ambiente similar ao real, mas não passou por testes mais rigorosos que justificariam o nível 5. Tendo em vista facilitar o entendimento dos ouvintes durante as apresentações, é recomendado o desenvolvimento futuro de uma plotagem gráfica para ser instalada no painel, representando com flechas e esquemas o caminho do produto e funcionamento do equipamento.
Outra sugestão para garantir maior robustez e repetibilidade para o sistema é a substituição do sensor analógico utilizado como referência para o controlador por um sensor digital, como por exemplo um encoder.